tem áudio não, irmã? Verdade, E aí, irmã, vai ter como passar? Algumas pessoas chegam ao mundo para deixar o mundo mais leve. Elas espalham alegria, amor e lembram a todos nós o que realmente importa. O mundo não precisa de mais rótulos. O mundo precisa de mais amor. Bom dia a todos. Bom dia. Meu nome é Priscila. Eu vim lá no Miami para tocar com vocês. É um grande prazer. Eu já estive aqui umas outras vezes. Sempre é muito bom. Então, eu agradeço o convite, principalmente da Vidal, que veio aqui comigo hoje. O rapaz que veio tocar violão comigo, a esposa dele passou mal. Aí ele teve que ir na UPA com ele. Então, olhem por ela. Mas se Deus quiser, ele ainda volta para tocar com a gente no final do curso. Mas eu vou tocar agora um hino que é um dos meus favoritos, que ele foi gravado pelo Arautos do Rei. Quem souber cantar comigo, tá bom? Por tudo que tu és.
vamos tocar um hino do Inácio. Não deu certo o meu playback, mas aqui a gente tem como ver esse dele. Eu vou tocar um hino aqui, que eu acabei de perceber que não tem nada a ver com 2 anos no celular. Eu vou tocar um dos meus hinos favoritos. Ao vivo é assim, né, gente? Pronto, vamos cantar o hino Renova-me. E quem souber cantar comigo, tá bom? Bom dia, feliz sábado, igreja.
Nesse momento, irei fazer o anúncio das nossas visitas nessa manhã. E hoje está nos visitando a Adriana, seja bem-vinda, Mila, Rosiane, seja bem-vinda, Florisvaldo, seja bem-vindo, Reinan, ou é Reiman, seja bem-vindo, Priscila e seu esposo Emerson, sejam bem-vindos, e Kleber e a sua esposa, ela está na UPA, Rafaela passou mal. Os irmãos possam estar em espírito de oração para que o Senhor possa restaurar a sua saúde. Sejam todos bem-vindos à casa do nosso Deus e sintam à vontade para voltarem sempre. E eu vou deixar um versículo em Romanos 15, versículo 13, que diz assim: e o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém? Nesse momento nós iremos ouvir mais um louvor especial para deleite do coração de todos e para a honra do nosso Deus. Amém. Se der certo, a música que eu vou tocar agora se chama Porto do Portuense. Ela é muito antiga, da Rosa do Rio. Não sei quem teve a oportunidade de escutar esse louvor. Ele é um CD, por sinal, é o meu favorito. Quem tiver a oportunidade, todas as músicas são boas. E ele fala sobre o que é a maravilha de Deus nas nossas vidas, né? Nós estamos aqui hoje, respiramos, podemos vir à igreja. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus, e porque Deus ele tem essa incrível maravilha, essa maravilha de... Hoje o sol acordou tão bonito, hoje de manhã não estava muito bem não, e aí eu acordei e vi aquele sol tão bonito lá fora. Eu falei, gente, um dia tão lindo desse, como é que eu posso não estar bem? Então a gente vai, veste a nossa roupa de igreja, fecha um sorriso e fala assim, eu vou para a igreja, porque Deus, Ele quer isso, né? Nós irmãos congregamos, que ontem eu estava assistindo Feliz Sábado, não sei quem aqui gosta de assistir, eu gosto de assistir no YouTube. E aí, por que a gente vem à igreja? Era a pergunta que o pastor fez. E é para a gente congregar e é para a gente poder nos ajudar uns aos outros. Tá? Porque neste mundo, quem é que está totalmente bem? É muito difícil. Então, a gente está aqui para apoiar uns aos outros nas nossas lutas. E eu fico muito feliz de estar aqui hoje para poder dar um pouquinho de vocês. E para quem não conhece, as crianças estavam ali curiosas, essa aqui é a flauta transversal, tá bom? Ela é toda de metal, ela tem esses botõezinhos aqui, ela é tipo uma flauta doce, mas com botõezinhos de metal. E a gente sopra aqui dentro e não precisa de muito ar. Todo mundo acha que precisa de muito ar, mas não precisa. É só acertar um lugarzinho. Quando você acerta um lugarzinho, aí tudo dá certo depois. Se alguém algum dia quiser aprender, eu também dou aula. Aí vocês estão convidados. Então, essa música do Porto do que tu és, eles ainda não me deram um ok aqui. Quem aqui já me conhece? Olha, umas mãozinhas aqui, poucas. Então, eu vou explicar quem eu sou, né? A gente aparece na casa dos outros e não se apresenta, coisa para conta de educação. Gente, meu nome é Priscila, eu já moro ali no... Eu vim para a Bahia em 2002. Meu pai trabalhava na Rádio Novo Tempo do Espírito Santo, aí ele saiu da rádio e a gente foi para Salvador, porque minha mãe queria estudar na UF. Aí eu conheci o digníssimo do meu marido, no IAN, eu estava no colégio adventista, conheci ele e a gente namorou 5 anos. Ele lá no Nasce em São Paulo e eu aqui, lá em Salvador. Aí a gente casou e eu estou há 17
Amém. Neste momento, quero agradecer em especial ao grupo que veio do UNIAN, que tocaram essas músicas lindas para a glória de Deus. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Eu peço à igreja que se coloque de pé para a gente fazer a oração final. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, te exaltamos e te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, reunidos para louvarmos o Teu nome. Te agradecemos, Senhor, pelo primeiro momento, ó Pai, que o Senhor esteve conosco. E te pedimos, ó Pai, que o Senhor continue, ó Pai, falando aos nossos corações. Também, Senhor, te pedimos, Senhor, pela vida da irmã Rafaela, que está ali na UPA. Te pedimos que o Senhor seja, Senhor, com ela, Pai, que o Senhor restaure, Senhor, a sua saúde, para que ela possa continuar louvando e agradecendo o Teu nome. Te pedimos, ó Pai, fica conosco, abre, Senhor, nosso coração e nosso ouvido para ouvir aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós. Que nós não venhamos apenas sem ouvir, mas que nós venhamos ouvir sem colocar em prática. São essas bênçãos que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Hino número 5, jubilosos te adoramos. Jubilosos te adoramos, Deus da glória, Deus do amor. Nosso coração transborda em louvor a ti, Senhor. Rompe as nuvens da tristeza, do pecado e do temor. Doador eterna graça, enche-nos o teu amor. Tuas obras anunciam teu poder e resplendor. Céus e terra cantam hinos em louvor a ti, Senhor. Vales, montes e campinas, lindos prados, verde mar, aves, fontes cristalinas, todos querem te adorar. Aleluia, aleluia, a Jesus o
Eu era taróloga. As pessoas me procuravam para ler o destino delas através das cartas. Ela era agitada, inquieta, algo nela clamava. E perguntei se elas aceitavam o estudo bíblico. Elas disseram que sim. Agora eu me sinto muito mais preparada para trazer as pessoas aos pés do Salvador que eu conheci. Provai e vede histórias de fé e fidelidade. Meu Cristo, meu Redentor. Eu não sabia o que era igreja, não sabia manusear a Bíblia. Aliás, nem Bíblia eu tinha. Ninguém nunca me convidou para um estudo bíblico. Eu passei a vida sob os braços abertos do Cristo Redentor, sem nunca conhecer quem de fato é Jesus. Eu era uma analfabeta espiritual, uma ignorante mesmo, até que um dia uma Bíblia mudou toda a história da minha vida. Minha mãe ganhou uma Bíblia de presente do meu afilhado, mas ela simplesmente sumiu. A gente procurou por toda parte, mas nada de achar a Bíblia. Minha mãe tem problemas de saúde, não consegue se locomover com facilidade. E há algum tempo eu me dedico a cuidar dela. O plano de saúde dela é do Hospital Silvestre, mas a gente nunca imaginou que ele fosse ligado a uma igreja. Depois desse episódio da perda da Bíblia, toda vez que eu levava minha mãe às consultas médicas, ela perguntava para as outras pessoas na sala de espera onde comprar uma Bíblia. Até que um dia, uma senhora da limpeza, ouvindo a minha mãe perguntar sobre a Bíblia, disse: por que vocês não procuram o pastor? Pode ser que ele consiga lhe ajudar a encontrar uma Bíblia. Eu fui com a minha mãe até a sala do pastor, bati na porta e perguntei se ele tinha Bíblia para vender. Quando a Carla chegou aqui com a Ana Maria, ela estava visivelmente carregada. Ela era agitada, inquieta, algo nela clamava. Quando a gente explicou toda a história para o pastor disse: eu não vendo Bíblia, mas eu tenho uma Bíblia que eu posso te dar. Eu peguei a Bíblia, coloquei na mão dela e disse: toma, é sua. Mas pouco adianta você ter a Bíblia se você não tiver ninguém para poder te explicar. E perguntei se elas aceitavam o estudo bíblico. Elas disseram que sim. No dia seguinte, nós começamos a estudar a Bíblia. À medida que eu fui estudando e entendendo a Bíblia, eu fui abandonando tudo que eu fazia, que não compactuava com os ensinos bíblicos. Eu percebi como a minha casa e a minha vida eram pesadas, espiritualmente carregadas. A Carla se colocou à disposição da mudança. Ela tinha sede de aprender. E a Carla, quando conheceu Jesus, que a Bíblia revela, essa descoberta mudou a vida dela para sempre. A Carla é o tipo de pessoa que reconhece o chamado do mestre e quer que outras pessoas o conheçam. Logo que começou a frequentar a igreja, ela trouxe 5 amigos. Em setembro de 2023, eu, minha mãe e minha irmã fomos batizadas nas águas. Meus 2 filhos também estão na igreja. E isso é uma alegria que eu não consigo descrever. Mas o batismo foi só o início da minha caminhada. A igreja que eu frequento tem um programa de discipulado chamado Crescendo em Cristo. É nessa classe que a gente entende o que é a escola sabatina, que recebemos explicações mais profundas sobre como deve ser nossa comunhão, sobre o papel indispensável da oração, sobre a importância do estudo da Bíblia. Agora eu me sinto muito mais preparada para trazer as pessoas aos pés do Salvador que eu conheci. Nós adoramos um Deus bondoso. Provai e vede. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas.
quero o Senhor. A pobre viúva, tudo que tinha te entregou. Não cabe muito, Senhor, o que tenho te dou. Com oferta maior, entrego meu coração e tudo que dediquei no meu tempo. Em tua casa te quero, Senhor. A pobre viúva, tudo que tinha te entregou. Não trago muito, Senhor, o que tenho te dou. Vou ofertar, vou devolver em teu altar. Vou entregar. Ajuda-me, Senhor. Quero ser fiel e ouvir a tua voz. Bem-vindo, servo fiel. Tomai posse do céu e ouvir a tua voz. Tomai posse do céu. Feliz sábado. Feliz sábado, igreja. Atenção de vocês para mais alguns convites e anúncios a ser passado para vocês, hein? Vamos começar falando. Eu já gosto quando eu falo de festa, mas essa festa vai acontecer amanhã, lá na igreja da Bairro Inocop. Não é isso, Emerson? Emerson nos passou aqui, né? Que eles estão nos convidando para essa grande hora de bênção, né? Devido à reinauguração da igreja, que ficou belíssima, ficou o máximo, ficou muito bonito. Aí vocês podem contemplar ainda como é que está a nossa igreja de lá do bairro da Eurocop, e amanhã ela está cortando os laços lá, né, de inauguração. Então você é nosso convidado especial lá nessa programação. Para quem não sabe, fica ali próximo ao FRB, lá quase à frente ao portão 2 da FRB. Tá bem? Vamos lá, Duda, o que nós temos aí, Duda? Próximo sábado, dia 21/3, será o Dia Mundial do Jovem Adventista, que começará às 8h45 da manhã do sábado e terminará à tarde com o JA. Muito bem. E relembrar aos irmãos que nossa escola de gênero começou hoje aqui na igreja e foi uma bênção. Então, se você não pôde estar aqui, e você quer fazer parte da escola de gênero, hoje tivemos aí aproximadamente aí, mais de 15 pessoas nessa escola de gênero. Então você não pode perder essa grande bênção que está acontecendo aqui todos os sábados com o nosso pastor distrital, das 8 às 9 da manhã. Então fique atento para essa grande oportunidade que está sendo oferecida para você. Amanhã também terá continuidade do culto das primícias, com o tema Parábola do Semeador, amanhã nos domingos especiais. Pronto, e para finalizar nossos anúncios, né? O nosso treino funcional acontece hoje às 18 horas, logo após o pôr do sol. Então,
No sábado nós antecipamos um pouquinho o horário e deu um pouquinho de pessoas, não deu uma quantidade boa. Então, a gente quer saber dos irmãos, quem realmente quer participar desse treino funcional, né? Uma hora de bênção, uma hora de educação física, saúde e mental, né, para nós. Então, se você quer participar, então não perca hoje não, porque se você não for, nós vamos abrir vaga lá para outra igreja. Então, a igreja que está em mente agora é a igreja do Jardim Planalto, para a gente cobrir essas brechas que você está indo, porque essa hora especial. Príncipe da paz, com esse pensamento, vamos nos postrar diante de um Deus maravilhoso, eterno. Oremos. Querido Pai, querido Deus, glorificado, exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Obrigado, meu Pai, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, Senhor. Obrigado pelo privilégio que nós temos de te adorar livremente, Senhor. Obrigado, Jesus, porque está presente nas nossas vidas, nos nossos lares, Senhor. Que nós viemos nos permitir, Senhor, o Senhor entrar nos nossos corações, nos nossos lares, Senhor. Que nós viemos nos permitir, Senhor, ser guiado pela Tua Palavra, Senhor. Que Tua Palavra fala, lâmpada para os meus pés é a Tua Palavra e luz para os meus caminhos, Senhor. Que nós viemos, Pai, glorificar o Teu santo nome, Senhor. Que nós viemos agradecer todos os dias a Ti, Senhor. Ó Pai, aqui eu te peço, Senhor, pelos enfermos da Tua igreja, Senhor. Te peço pela irmã que foi para a UPA, Senhor. Continua, Senhor, com ela, Senhor. Cuide da saúde dela, Senhor. Livre dessa doença, Senhor, que aqui ela está, Senhor. Que ela venha, Senhor, te adorar, Senhor. Toma também, Pai, aqueles enfermos que muitas vezes não está aqui, mas está alguém enfermo nos seus lares, Senhor, que não pode estar na Tua casa de oração, Senhor. Toma ele em Tuas mãos, Senhor. Cuide dela, Senhor. Ó Pai, toma também, Senhor, a vida do pastor, Senhor. Cuide dele, Senhor, da família dele, Pai. Toma a liderança da Tua igreja, Senhor. Que nós venhamos tomar decisões que agradem a Ti, Senhor, para que venhas abreviar a Tua bela vinda, Senhor, e Teu evangelho seja pregado para todo mundo, Senhor. Toma, Senhor, o pregador, o mensageiro dessa manhã, Senhor, que ele venha ser usado pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Que ele venha não falar dele mesmo, mas seja usado por Ti, Jesus. Que venha, Senhor, acalentar os nossos corações, aquilo que nós precisamos, Senhor, nos motivar a cada dia, que nós não venhamos relaxar nem um instante, Senhor, da nossa vida, Senhor. Que nossos pés estão aqui na terra, mas os nossos olhos temos que estar ligados no céu, Senhor. Nos ajuda, Pai, a termos comunhão diariamente contigo, Senhor. Nos ajuda a colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, Senhor. Nos ajuda a ser pessoas melhores a cada dia, Senhor. Que as outras pessoas vejam Cristo em nós, Senhor. Que nós venhamos refletir o caráter de Cristo, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nos dá um sábado abençoado na Tua presença. Essas bênçãos eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus.
Bom sábado, crianças. Eu acho que vou falar de novo. Feliz sábado. Feliz sábado! Agora sim, tá todo mundo aqui comigo. Vocês estão felizes? Sim. Eu também estou. É muito bom a gente chegar na igreja e ver tanta gente bonita. E quando a gente vê esses pequenos do Senhor aqui, o coração da gente fica cheio de alegria, porque vocês vieram aqui para adorar o nosso Criador. E olha, a minha Bíblia conta a história de um homem que era muito poderoso. No capítulo 5 do livro de 2 Reis, fala de Naamã. Como é o nome do homem? Naamã. Pronto, hoje a gente vai ter um ajudante aqui. Vem me ajudar aqui, não. Vem ajudante a Carol. Ajuda aqui, Tia. Então, a gente tem um homem que era muito poderoso. O nome dele é Naamã. Porém, ele era leproso. E então, ele era um homem poderoso, porém ele estava muito doente. E a história dele, a gente vai cantar, vai ouvir de uma forma cantada. Vocês gostam do Minha Vida na Viagem? Quem que gosta aqui? Eu também gosto, eu sou grandona, mas eu gosto muito de ouvir Minha Vida na Viagem. E aí a gente vai cantar de forma cantada, combinado? E vocês vão cantar comigo. Essa é a história de um homem bem doente, que pra se curar teve que ser obediente. O profeta lhe falou pra mergulhar no Rio Jordão. Depois de 7 meses ele ficaria sã. Primeiro mergulho, segundo mergulho, terceiro mergulho, quarto mergulho, quinto mergulho, sexto mergulho, sétimo mergulho. E desfrutava. Muito bem, crianças. Essa é a história de Naamã. Agora nós vamos cantar tudo de novo, mas bem devagar. Essa é a história de um homem bem doente, que pra se curar teve que ser obediente. O profeta lhe falou pra mergulhar no Rio Jordão. Depois de 7 vezes ele ficaria sã. Primeiro mergulho, segundo mergulho, terceiro mergulho, quarto mergulho, quinto mergulho, sexto mergulho, sétimo mergulho. E desfrutando a Gostei de ver crianças, devagar foi muito bom, mas agora o desafio é cantar tudo de novo, mas bem rápido, quero ver. Essa é a história de um homem bem doente, que pra se curar teve que ser obediente. O profeta lhe falou pra mergulhar no Rio Jordão. Depois de 7 vezes ele ficaria sã. Primeiro mergulho, segundo mergulho, terceiro mergulho, quarto mergulho, quinto mergulho, sexto mergulho, sétimo mergulho. E desfrutando a
gente poder cantar dos milagres de Deus e cantar a Bíblia, não é isso? E Deus deu sabedoria a Daniel, com Minha Vida é uma Viagem, para criar tantas coisas interessantes para as crianças. E vocês têm, na hora que a mamãe deixar assistir um pouquinho do tempo, aí vocês aproveitem para ver essas coisas boas, tá certo? Vamos falar com Jesus, agradecer pelo que ele fez com Naamã, e ele pode fazer com a gente também. Vamos ajoelhar? Pai do céu, muito obrigado pelo dia, pela semana, cuide de todo mundo que está aqui, meu Jesus, amém. Obrigada, meu ajudante. Deus abençoe. Agora, ó, vocês que dizem aqui, ó. Vai chegar bem na posição, ó. Bom dia, amada igreja. Feliz sábado. Que eu e você possamos sentir o Espírito Santo em nosso meio, falando ao nosso coração. Amém? Eu tenho o hábito de sempre olhar o horário que eu começo. São 11 horas e 7 minutos. Então eu tenho 7 minutos de crédito. Sejam bem-vindos à casa de Deus. Queridos, antes de começar nossas considerações, quero dizer para vocês
que hoje eu estou muito mais feliz do que o de costume. Amém. Obrigado pelo amém, Rogério. É que amanhã é a inauguração da nossa igreja lá do Inocope. Ah, o amém agora foi mais parativo, né? Então, depois de alguns anos aí na dinâmica da construção, amanhã às 19 horas a nossa igreja estará sendo reinaugurada, né? Porque estávamos funcionando ali, mas agora já com a construção concluída. Então o pessoal da ABAC estarão aí fazendo a cerimônia, e creio que vai ser uma cerimônia muito bonita. Então meu convite está sendo estendido a todos os irmãos da Coplan, ok, meus irmãos? E obrigado pelas suas orações. Alguns irmãos daqui contribuíram com a mão de obra em alguns mutirões que realizamos ali. Fica a nossa gratidão, o nosso reconhecimento também. Que Deus possa abençoar ricamente a todos vocês e que mais igrejas sejam construídas para alcançar mais almas para o reino eterno. Não ouviu? Amém. Agora os irmãos entenderam. Queridos, abram suas Bíblias no livro de Romanos. Romanos capítulo 13. Quando vocês acharem, digam, eu achei. Pronto, a maioria. Assim como está, bota a Bíblia aberta na sua mão, na sua frente, olhe para ela. Agora feche os olhos. Eu creio nas orações que foram feitas anterior, mas porque a gente fez essa introdução de convite, para voltar ao clima espiritual, faremos uma breve oração. Santo Deus, ao Senhor a honra e a glória e o poder. A tua palavra está aberta e o teu servo vai falar a respeito. Que o teu Santo Espírito me capacite e me use para falar aquilo que esta igreja precisa ouvir. Seja com todos nós, Senhor, e que ao sairmos daqui logo mais, saiamos felizes, alegres, mas também refletindo sobre a necessidade da nossa preparação para a breve volta do Senhor Jesus. É neste nome que nós pedimos essas bênçãos e agradecemos. Amém. O irmão Rogério ali me deu um abraço, porque ele disse que esse ano não me viu ainda. Eu tive aqui esse ano, foi a primeira vez. Acho que é a primeira vez, né? Então, hoje já é 14 de março, feliz ano novo para vocês. Feliz ano novo, né? E a gente fica sempre nessa expectativa, né, Tassi? De ano novo. Mas é uma bênção a gente conseguir ultrapassar o ano, né, para o outro, com saúde, com vida e, acima de tudo, aos pés do Senhor Jesus Cristo. A verdade é que nós chegamos a 2026, que parecia estar tão distante, não é verdade? 2026 já está aí, já no final, já partindo para o final do primeiro trimestre. Como o tempo passa rápido e como as coisas acontecem, como as coisas estão acontecendo, em todos os sentidos. E por mais que a gente não queira, né, a gente sempre fica na expectativa do amanhã. Como será o amanhã, né? Nós não nos contentamos com o dia de hoje, mas estamos sempre pensando no amanhã. Pensamos no que vamos vestir, pensamos no que vamos comer, pensamos como vamos pagar as contas, pensamos, o amanhã está sempre nos perturbando, na verdade, né? O amanhã sempre nos perturba, a gente fica sempre ansioso. Mas quando a gente fala do amanhã, ou quando a gente fala em mais um ano que passou, a gente não deve fazer uma conta na aritmética, né? Uma conta somativa, né? Tem que fazer uma conta diminutiva, né? Não é mais um ano, é menos um ano para a volta de Jesus, não é verdade? A gente diz assim, mais um ano, mas na verdade é menos um ano para a volta
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E diante disso, queridos, tem uma realidade que nós precisamos estar atentos a todo tempo. Já que falta um ano, ou já que é menos um ano para a volta de Cristo, eu estou mais perto desse grande evento. E como eu estou me preparando para tal? Como eu estou para esse grande momento? Quando nós lemos a palavra de Deus, eu já disse isso aqui, eu creio em algum momento, me permita repetir. Quando nós lemos a palavra de Deus, a mensagem é para o povo de Deus, não é para o povo do mundo. A mensagem, quando Paulo escreve, vocês lê lá, carta à igreja tal, carta à igreja tal. Então, eram para homens e mulheres que haviam aceito a mensagem do Evangelho. Então, todas as advertências, geralmente, eu acho que somente Jonas é que escreveu o livro para os pagãos, né? Que eram os ninivitas. Mas geralmente todos os livros são escritos para o povo de Israel ou para a igreja primitiva. Então a mensagem da palavra de Deus que chama a atenção ou que acusa o povo de rebeldia contra Deus não é para o mundo, é para a igreja de Deus. Então quando você lê, quando nós lemos a palavra de Deus, nós temos que ter sempre o conceito de estar dizendo para mim, não para o outro, está dizendo para mim. Então, nesse pensamento, queridos, nessa manhã, eu espero que eu e vocês saiamos aqui mais conscientes da nossa necessidade de nos prepararmos para esse grande evento que é a volta do Senhor Jesus. Amém? Versículo 11 do capítulo que eu citei. Quem gostaria de ler para nós? Por favor, vamos aí pegar a cooperação da igreja. 13, 11. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Paulo estava falando para quem? Para os crentes ou para os descrentes? Para os crentes, queridos. Para os crentes. Então ele começa dizendo aqui, irmãos, que nós que conhecemos o tempo. E a gente vai ler outros textos e vai estar sempre dando ênfase a essa questão. Tempo. Conhecer o tempo. E logo mais a gente vai debulhar um pouquinho sobre isso. E diz aqui, irmão, esse texto que é hora de nos despertarmos do sono. Não se preocupe que não é aquele sono do repouso natural do corpo, né? Bem que a nossa igreja, né, o Espírito Profecia, a própria palavra de Deus diz que é tempo de dormir um pouco menos para estar em oração, né? Mas cada um faz o seu plano com Deus. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo à igreja que ficava lá no ninho das serpentes, né, que era em Roma, era que os irmãos, eles precisavam estar atentos ao que estava acontecendo, ao tempo, aos acontecimentos da época, do contexto, e que nós precisávamos nos despertarmos, ou seja, que eles precisavam despertar. E podemos dizer, irmãos, com muita convicção, que a igreja adventista do sétimo dia, a igreja da profecia bíblica, precisa despertar do sono espiritual. Precisamos nos despertar. Se Paulo achava que na sua época o dia da volta de Cristo estava mais próximo do que no dia que ele creu, imagine agora, irmão, século 21, 2026. Não é tempo de eu e você nos despertarmos? Sim ou não? Sim.
Como nós precisamos alcançar um patamar mais elevado, espiritualmente me referindo. Precisamos alcançar um patamar espiritual diferente. E o grande problema, queridos, é que muitas vezes nós olhamos para nós mesmos como que contemplando no espelho e achamos que estamos em boa medida. Na escola sabatina houve até uma discussão sobre isso. Ainda mais quando nós olhamos para os irmãos fraquinhos, para as pessoas que estão aí meio que cambaleando, e a gente faz agora um parâmetro, né? Olha, eu estou melhor do que fulano. Queridos, precisamos todos nós nos despertarmos, porque a volta de Jesus está mais próxima do que no dia em que você o aceitou como seu Senhor e Salvador. Amém. Qual foi o último batismo aqui que a igreja teve? Em que dia o último batismo? Alguém pode me dizer? Esse ano já teve batismo aqui? No ano passado, dezembro, teve batismo? Novembro? Muito bem. O irmão que se batizou há um ano atrás, saiba você que hoje a volta de Cristo está mais perto do que no dia que você se batizou. E que não é momento de você relaxar. Então, os irmãos que se batizaram há 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos atrás, também, meus queridos, não é hora de relaxar, queridos. Não é hora de relaxar. É hora de nós nos consagrarmos a Deus. É hora de nós nos voltarmos para o Senhor. É hora de nós fazermos um grande esforço. A lição vem falando sobre isso. Fazer um grande esforço, queridos. Pela graça de Deus, vivermos juntinhos do Senhor Jesus Cristo. Ser santo na nossa caminhada. Porque a volta de Cristo está mais perto. É menos um ano para a volta do Senhor Jesus Cristo. Então a Bíblia nos traz algumas orientações como nós devemos viver no momento, no atual contexto. Vamos lá para Hebreus, está aí pertinho, né? Hebreus capítulo 10, é um texto bastante conhecido. Capítulo 10 de Hebreus. Como é que nós devemos estar vivendo, irmãos, diante desse assédio que o mundo está provocando em todos nós, na verdade? O mundo nos assedia a todo momento, somos assediados, a todo momento. Mas nós que um dia abraçamos a fé, queridos, nós temos uma regra, nós temos uma linha, nós temos um caminho a percorrer. E esse caminho tem direcionamento, queridos. E a primeira coisa que nós temos que entender, versículo 37 do capítulo 10, é que viver neste mundo é uma odisseia, é uma aventura, é uma batalha, e que só seremos vencedores se nós vivermos pela fé. Capítulo 10, 37. O versículo 37, depois o versículo 38, né? Que diz assim: porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem e não tardará. É o versículo 38. Mas o meu justo viverá. Olha, querido, mais uma vez agora para os Hebreus, Paulo dizendo, né, supostamente Paulo escreveu esse livro, não há uma certeza definitiva. Paulo dizendo, queridos, que aquele que há de vir virá e não tardará, mas os meus filhos, diz ele, dizendo aqui em nome de Deus, né? O justo viverá pela fé. Irmãos, é fácil viver nesse mundo servindo a Cristo? Não é fácil. Não é fácil. É uma batalha. É uma batalha ferrenha.
E a gente percebe isso nos próprios escritos paulinos, de Paulo, né? Que ele dizia assim: olha, eu me esmurro todos os dias, né? Não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Então, o que Paulo estava querendo dizer, meus queridos, é que não é fácil viver uma vida que esteja de acordo com a palavra de Deus. Se nós queremos alcançar isso com as nossas próprias forças, com os nossos próprios métodos, já somos derrotados. Já somos derrotados. A única maneira, queridos, de nós sermos vencedores, de nós termos êxito na nossa vida espiritual, nos prepararmos para esse grande dia, é nós nos colocarmos, nos submetermos à ação do Espírito Santo, nos entregarmos a Jesus todos os dias, todos os momentos, mortificando a carne. Eita bicha terrível, não é verdade, irmãos? Eita bicha terrível é a carne, é a nossa carne, que quer dizer os nossos desejos, as nossas tendências, as nossas inclinações. Mas eu e você, queridos, devemos ter isso em mente, que Cristo está mais perto de voltar do que quando nós cremos. Aquele que há de vir virá e não tardará, que só pela fé nós seremos vitoriosos. Não importa o que o mundo diga, irmãos. E às vezes até dentro da nossa comunidade cristã pode aparecer alguns rumores, pode aparecer alguns ventos estranhos, mas o justo viverá pela fé. Vocês acreditam que nós estamos já passando pelo peneiramento? Vocês acreditam nisso? Irmãos, se você não acreditar, desperte-se. Estamos passando por esse momento tão importante, não na igreja adventista, mas no mundo religioso. Porque nesse momento também, as outras igrejas estão sendo sacudidas. O Espírito Santo está trabalhando nas outras igrejas. E vai se cumprir Apocalipse 18:4. Então precisamos estar atentos, queridos. E esses versos que nós lemos descrevem a verdade da volta de Cristo. Porém, o autor nos adverte, irmãos, para a volta do Senhor, para esperar a volta do Senhor, é necessário estar preparado segundo as normas da palavra de Deus. Voltando lá para Romanos, ainda no capítulo 13, era para pedir para vocês marcarem, eu me esqueci. Romanos capítulo 13, verso 12 ao verso 14. Acharam? Amém. Capítulo 13, verso 12 a 14 diz: vai alta a noite. Essa noite aqui, irmãos, é a noite do relógio do mundo, né? E o relógio do mundo existe, viu, irmão? Tem uma, não sei se é uma organização que não é a ONU, me parece. Eles têm um relógio que é uma metáfora, um símbolo sobre a condição do planeta Terra. E eles que não são adventistas, diga-se de passagem, eles acreditam que esse relógio, que o mundo vai se acabar à meia-noite. Eles já colocaram que falta apenas 3 minutos para a meia-noite. Não são cristãos, não é adventista, mas eles estão alertando que algo está acontecendo, que o mundo não tem mais tempo. Algum tempo atrás, a igreja imprimiu um folheto que era um mundo preso por um fio. Quem lembra desse folheto? Ninguém lembra, né? Porque se lembrasse eu dizia quantos anos tem, viu? Que é tempo esse folheto. O mundo, irmãos, está preso por um fio e não é há um ano não, viu? Diz que o tempo do fim começou lá antes de 1800. Já estamos no tempo do fim. Estamos vivendo agora o tempo da graça. O tempo da graça. É o tempo
de nos consagrarmos, de nos achegarmos a Deus. É o tempo de fazermos a escolha que é a nossa preparação para a volta de Cristo. Vai alto a noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, leia vocês agora. Verso 13. E o verso 14 diz: mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha satisfazer o desejo da carne. Mais uma vez, né, para ver se vocês estão ligados mesmo, né? Está falando para quem aqui? Para os pagãos? Falando para a igreja. E interessante que talvez Paulo tenha se equivocado, que na igreja não tem, né, esse negócio de orgia, bebedice, não tem libertinagem, moralidade. Será que Paulo estava enganado? Será que Paulo estava enganado? Se nós tivéssemos a visão de Deus, a gente não estava na igreja, não. Se a gente tivesse a visão de Deus, a gente não estava na igreja, não. Porque vocês olham para mim e dizem assim: rapaz, Geraldo é um bom rapaz. Rapaz é um elogio, né? Eu já sou idoso, né? Geraldo é um bom rapaz. Mas vocês não conhecem Geraldo na intimidade. Vocês não conhecem Geraldo em casa. Vocês não conhecem Geraldo em quatro paredes. Vocês não conhecem Geraldo fora da igreja. Então é por isso que eu disse, irmãos, se nós conhecêssemos cada um de nós na intimidade, o que tem em cada coração, como Deus conhece, talvez a gente não ficaria na igreja, não. Mas Deus nos chamou para aqui, irmãos, para nos libertar de tudo aquilo que precisamos ser libertos. Deus nos chamou para nos dar um coração novo, queridos. Deus nos chamou para nos dar um coração sincero. Nos tirou das trevas para a sua maravilhosa, para sermos uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém. Entenderam? Então é hora de nós tomarmos a nossa decisão. Geraldo, eu fui batizado há 5 anos. A decisão é diária, queridos. Vocês decidiram vir à igreja hoje. Vocês decidiram vestir a roupa que vocês estão vestidos. A decisão é diária. A sua decisão de hoje não serve para amanhã, se virmos tivermos. A decisão de ontem não serve para hoje. Todo dia temos que tomar a nossa decisão. E a nossa decisão é servir ao Senhor Jesus Cristo. É abandonar aquilo que nos pende para fora do reino eterno. Precisamos estar atentos. Vocês viram que alguns textos que nós falamos, Paulo referiu sobre o tempo, né? Observar o tempo, é meia-noite, chega amanhã. Queridos, quando a palavra de Deus fala sobre tempo, Jesus Cristo trouxe a metáfora também, não está se falando se vai chover, se vai fazer sol, se vai ficar nublado. O tempo aqui, irmão, tem uma significância de olhar o que está acontecendo ao nosso redor. O que está acontecendo ao nosso redor. E às vezes a gente foca muito naquela profecia, naquele capítulo 24 de Mateus, né, sobre o sermão profético, né? Terremoto, fome, peste. Mas o apóstolo Paulo, lá em Timóteo, ele chama a atenção: observai como as pessoas estão vivendo. Observai o tempo. Ele está dizendo aqui. Sabe por quê, irmãos? Às vezes a gente fica dentro do nosso casulo, do nosso quadrado, e a gente não percebe que muitas coisas estão acontecendo lá fora que tem uma influência direta com a volta de Cristo.
E por isso muitos serão pegos de surpresa. Porque Cruz das Almas, há um tempo atrás, deu um tremorzinho de terra, não foi? Cruz das Almas, São Felipe, aqui no Recôncavo. Mas nada que trouxesse prejuízo realmente considerável. Fome, Cruz das Almas, tem pessoas que passam fome, mas tem sempre alguém ajudando. Doença é uma coisa natural, né? A UPA anda cheia. Se você for para a UPA, misericórdia. Mas o que nós esquecemos de observar, irmãos, é o tempo de maneira geral. O que está acontecendo com as pessoas, como elas estão agindo e reagindo no seu dia a dia. Inclusive os adventistas do sétimo dia, queridos. Inclusive os adventistas do sétimo dia, porque a mensagem é para a gente. Como nós estamos tratando as coisas de Deus, como nós estamos tratando a palavra de Deus, como nós estamos vivendo. Quero aqui fazer apenas um fecha parênteses rapidinho, de 1 Coríntios 10:31, né? Quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, fazem tudo para a honra e glória de... Temos esquecido isso, queridos. Temos esquecido isso. E falando agora de maneira mais ampla, vocês têm acompanhado o problema geopolítico em que estamos vivendo? Tem acompanhado. Em 2023, 2022, depois de 2020, na verdade, 2019, o Papa Francisco, ele ia ler uma encíclica papal, documento, que seria no mês de março de 2020. Mas 2020 veio a pandemia e essa encíclica não foi lida, né? Não foi pronunciada. E de lá para cá, irmãos, a Igreja de Roma, através dos seus líderes, agora o novo Papa, né, o Leão, tem levado ao mundo a considerar a observância do domingo como dia do Senhor, dia da família, dia do meio ambiente. Então a gente não pode ficar lendo essas coisas não. Não devemos ficar alarmados, porque a gente não deve ficar focando no decreto dominical, Se preocupe com a sua santidade hoje. Deixa o decreto acontecer. Vai acontecer. Dia menos dia. Mas isso não deve ficar ocupando a nossa mente. Então, depois, queridos, no ano de 2022 e 2023, o governo americano, lá em uma conversa lá com uma reunião lá no Congresso, eles decidiram colocar nas escolas a lei dos 10 mandamentos. Vocês ouviram isso? Ouviram? E nós, vou falar nós, né? Nós, adventistas, ficamos vibrando com essa ideia, com essa possibilidade. Mas a gente deve entender, queridos, que quando o governo americano tomar uma decisão política e religiosa, é um passo para as coisas acontecerem. Tomara que aconteça. Mas, mais recente, no ano passado, o mundo foi comovido aí pela morte de um jovem americano, Clark Kirk. Acho que a palavra é essa. Se não for, é Kirk. Clark era um jovem, né, de 31 anos que foi assassinado enquanto palestrava na universidade dos Estados Unidos. E Clark, ele é tido como um conservador, apoiador ferrenho do presidente Trump. E Clark, religioso, ele descobriu, né? Vamos dizer assim, né? Ele descobriu que a sua ansiedade, os seus problemas de saúde, né? O seu cansaço, era porque ele não observava o descanso sabático do Senhor. Vocês viram essa reportagem? Há 3 meses atrás, me parece, esse Michel Borges, ele fez até uma matéria sobre isso, sobre Clark Kirk. Então esse jovem escreveu, né, que o livro agora foi lançado depois da sua morte, um livro póstumo, e ele ali exaltando a necessidade do homem observar a guarda do sábado, de sexta, do pôr do sol de sexta,
até o pôr do sol de sábado como uma terapia para a saúde. E nós, mais uma vez, ficamos felizes com isso. Pelo menos era alguém de relevância. E claro que tem mais de 100 milhões de seguidores, tinha, né? Porque agora ele é falecido. E esse pensamento dele viajou pelos Estados Unidos. Mas eu quero dizer para vocês, queridos, que tanto o governo americano, quando citou que colocaria nas escolas do país a lei dos 10 mandamentos para ajudar a conduzir os jovens a voltar para Deus, esse descanso que eles chamam de o sábado do Senhor, não é necessariamente o sábado do 7º dia. Claro que ele defendia a guarda do sábado do 7º dia, mas os políticos americanos, juntamente com a ideia católica, papado, eles dizem que esse sábado do Senhor pode ser um dia de descanso, não necessariamente o sábado do 7º dia. Ou seja, o domingo seria o sábado do Senhor. Vocês ouviram isso também? Olha, irmão, está acontecendo tanta coisa aí fora que nós precisamos estar atentos, porque isso diz muito a respeito às profecias bíblicas. Para vocês terem uma ideia, quando Ellen White escreveu que os Estados Unidos seriam uma grande potência, foi no grande conflito em 1880, mais ou menos. Os Estados Unidos tinham menos de 100 anos da sua emancipação. Não tinha, irmãos, nenhuma maneira de imaginar que os Estados Unidos seriam uma grande potência, mas a Ellen White já tinha descrito isso, que seria a besta do Apocalipse 13, que daria fôlego à primeira besta, que é o papado, que é Roma religiosa. E em 1845, pós-guerra mundial, foi que os Estados Unidos ascendeu como uma grande potência. E a gente vê as coisas se encaixando. Voltando ainda para Clark Kirk, a viúva desse ativista, já que agora ele é morto, ela agora estava dizendo, em uma reportagem, que esse sábado, ele pode ser o dia que você escolher para guardar. Que não é necessário o sábado judaico, mas que você separe um dia para descansar, um dia para ficar com a família, um dia para se desestressar. Está entendendo? Eles admitem que Deus quer um dia de descanso, que chama-se sábado. Mas eles agora dizem que esse sábado pode ser qualquer dia que você quiser. E com a encíclica papal, e agora com o Papa Leão, o sábado, queridos, não será o sábado do 7º dia, mas será o primeiro dia da semana, o domingo. Vocês estão acompanhando a guerra lá no Oriente Médio? Vocês estão acompanhando? Irmãos, eu posso dizer que Rodrigo Silva é um profeta, viu? Mas não precisa ser profeta para entender algumas coisas que diz respeito à geopolítica. O Estreito de Hormuz é onde passam os navios carregados de petróleo para o mundo todo, 20% do petróleo. O petróleo significa energia, significa economia, significa produção agrícola. O petróleo significa quase tudo nesse mundo. E há mais de 2 anos atrás, esse Rodrigo Silva, em um podcast, ele dizia: no dia que fecharem o Estreito de Hormuz, o mundo vai parar. Está parando, irmãos? Está parando, irmãos. A Europa está desesperada. Então a gente tem que olhar para esses fatos, mesmo que a guerra não vá adiante, mas já se deu um sinal de que os Estados Unidos está tomando novamente, irmãos, protagonismo na história do mundo. Todo mundo acha que Trump é maluco, né?
Meu irmão, Trump só está representando o que os outros não tiveram coragem de fazer. Biden, Obama, os outros que vieram, tinha tudo o mesmo pensamento, irmãos. América grande de novo. Todos tinham esse pensamento. Mas o Trump está colocando na prática. E o Trump está ameaçando aí os países todos de invasão, inclusive o Brasil. Então a gente tem que chegar a essa conclusão, irmãos, de que o espírito de profecia nos alertou sobre os Estados Unidos. A Bíblia nos alerta de que precisamos estar despertos e olhar para o tempo. E a história está mostrando, irmãos, que as coisas estão acontecendo a longa escala. E é momento da igreja, a adventista do sétimo dia, tomar uma posição. Nos prepararmos. Porque, irmãos, da noite para o dia, ou seja, num tempo muito curto, todos nós podemos ser fortemente impactados. E se nós não estivermos nos preparando agora, como vamos resistir os dias maus? Apocalipse 22, verso 7, para encerrar. Verso 7. Acharam? Amém. Eis que venho bem-aventurados, felizes são aqueles que guardam as palavras da profecia deste. Queridos, comam a palavra de Deus, estudem a palavra de Deus. Eu não vou dizer que você deixa a rede social, quem sou eu para dizer isso? Eu também gosto. Mas não troquem momentos preciosos do estudo da palavra de Deus por qualquer outra coisa. A Bíblia diz que há tempo para tudo. Há tempo de você trabalhar, estudar, se alimentar, dormir, viajar na rede social, mas não negligencie o tempo do estudo da palavra de Deus. É isso que vai fazer a diferença no final da história. Aqueles que estudam a palavra de Deus, aqueles que conhecem as profecias bíblicas, não irão ser abalados, porque os seus pés estão firmados na rocha. Mas se a gente, irmãos, viver a vida aí a Deus dará, queridos, lamento muito, ficará de fora. E não apenas ficará de fora, queridos, mas esses que não conhecem a palavra de Deus se tornarão os nossos perseguidores. Eu estou colocando nós, né, que pela graça de Deus eu vou estar junto com o povo que está se preparando. Amém. Todos aqueles que estão negligenciando hoje a palavra de Deus ficarão de fora e perseguirão aqueles que serão fiéis, começando dentro da sua própria casa, porque a Bíblia diz que o inimigo do homem está dentro da sua própria casa. Se levantará, aí Jesus Cristo dizendo, né? Se levantará mãe contra filha, pai contra filho, filho contra pai, filha contra mãe. Vai ser uma bagaceira na família. Mas eu e você precisamos estar firmes. Firmes. Ficados os pés na palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. Que Deus abençoe ricamente esta igreja. Que esse número sabático se repita aos domingos, se repita às quartas-feiras, se repita na semana de oração, na semana de consagração. Nós precisamos fazer da igreja a nossa primeira casa, queridos. Não seja crentes apenas no sábado. Não seja crente. O sábado não vai lhe salvar. O sábado não vai lhe salvar. Que eu e você estejamos na casa do Senhor, no templo de Deus, para ouvir a sua mensagem, para nos prepararmos para esses últimos dias. Amém? Amém.
Depois de exposto que nós acabamos de ver, de ouvir, é momento da gente refletir, queridos. O que é necessário a gente dispensar na nossa vida para não atrapalhar a minha preparação para a volta de Cristo. Eu não conheço a vida de vocês, eu conheço assim, né? Fulano, mas só você e Deus conhecem a sua vida. É hora de deixarmos pelo caminho os apetrechos que nos impedem de estar em comunhão com Deus. É hora de pedir perdão, é hora de desculpar, é hora de se humilhar, é hora de reconciliar, é hora de reconhecer que pecou, é hora de buscar a Deus de todo o coração, queridos. Cristo está voltando. Não só a palavra de Deus, mas o acontecimento do mundo está revelando isso. As pedras estão clamando sobre isso. E não é possível que o povo de Deus, que tem a Bíblia e os e profecia, ainda não se aperceberam que estamos vivendo em um tempo decisivo para a nossa salvação. Oremos. Meu Pai, nosso Pai, meu Deus e nosso Deus, estamos aqui, Senhor, todos na mesma condição, pecadores, cheios de fraquezas, carregando pesos desnecessários na nossa vida, Senhor. Muitas vezes ainda não achamos a porta de saída. Pai Santo, tenha misericórdia de nós. Nos ajude, Pai. Não queremos nos perder, Senhor. Nós não queremos perecer neste mundo, Pai. Nós queremos estar contigo, queremos ser salvos. Por isso nós pedimos que o Senhor tenha paciência conosco. Tenha misericórdia, Senhor. Faça conosco como o Senhor fez com Ló. Pega nas nossas mãos, Senhor, se porventura temos sido rebeldes contigo. Se temos demorado em tomar nossa decisão, nos ajude. Nos tire de Sodoma, Pai, enquanto é tempo. E nos salve. E não permita que venhamos olhar para trás, mas que os nossos olhos sejam fitos no alto do Senhor da nossa glória, Senhor. Senhor da glória. Perdoe nossos pecados, Pai Santo. Fortalece esta igreja. Eu consegui ver muitos irmãozinhos aqui, jovens, meninos e meninas, moças e moças. Quem sabe estavam precisando de ouvir isso hoje e eles estão aqui, Senhor. Eu creio que o propósito foi alertá-los para que o momento é agora de buscar Jesus. Amém. E que o Senhor se deixe ser encontrado por eles e por nós também. Leva-nos em paz aos nossos lares, Senhor. Fica com cada um, fica com as nossas famílias. Visita os nossos familiares que ainda não tomaram a decisão ao lado de Cristo. Mas para que a nossa alegria seja completa, Pai, que eles também atendam o Teu chamado, atendam o Teu apelo. Obrigado por tudo, Pai Santo, abençoe a direção desta igreja. Agradeço, Senhor, pela presença de cada um dos Teus filhos aqui neste tempo. Isso eu faço em nome de Jesus. Amém. Amém. A Igreja da Coplan agradece ao Senhor Geraldo que esteve aqui hoje para nos trazer uma linda e poderosa mensagem. Agradecemos também a presença de
a presença da nossa amiga Priscila, né, que veio juntamente com seu esposo Emerson, e também ao Kleber, que teve esse impasse, que teve que levar sua esposa até a UPA, mas continuamos orando pela saúde da Rafaela. Amanhã, 19 horas, é o nosso próximo encontro, tá bom? Vamos passar uma noite de domingo adorando o Senhor. Beleza.